Bom, e para a gente finalizar essa parte, né, retornando da terceira parada, consequentemente a quarta eh, sequência da aula, a gente vai entender um pouquinho então sobre clima, né, sistemas de classificação de clima. Quem trabalha com ecologia ou alguma coisa de planta ou animal deve citar o sistema de classificação de Köppen, né? Ou já deve ter ouvido falar sobre ele, mas nunca deve ter lido, né? Eu vou tentar explicar ele para vocês, tá? Vou dizer o que é o tal do CFA ou CFB que ocorre em Santa Catarina, tá? Então, a classificação climática de Köppen-Geiger, né, foi uma das primeiras classificações climáticas baseada entre temperatura e pluviosidade, tá? E que depois associou com padrão de vegetação. Foi considerada precursor da ciência meteorológica moderna, tá? E ajudou a avançar os estudos ali de biomas mundiais. Esse é o Vladimir Köppen, né, o russo que a criou, tá? O livro original está disponível na internet hoje em dia, tá? Esse aqui é o mapa dele, inclusive, tá? Imagina, feito à mão. E aqui está a capa, né? Vocês podem olhar lá. O que esse sistema traz, né? Ele divide o sistema de classificação em algumas letras, tá? No Brasil a gente tem C, o A e o B. E as consequências, né? Em Santa Catarina a gente tem o tal do CFA e o CFB. E aqui às vezes alguns autores trazem um pouquinho de um AF, tá? Esse mapa aqui eu acho que ele é um pouco mais grosseiro, tá? Tem hoje em dia para o Google Earth esse arquivo pronto, né? Vocês podem ver o sistema de classificação do Köppen, tá? É prontinho. Bom, mas vamos entender o que são essas letras de classificação, tá? Por incrível que pareça, algum meteorologista fez na Wikipédia, tá igualzinho ao que está no livro, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, fiquem à vontade, né? A classificação climática de Köppen, né, divide os climas em 5 grandes grupos, como eu falei, as letrinhas, ou letrões, né? A, B, C, D e E, e diversos subtipos, tá? Que são as letras subsequentes. Cada clima é representado por um conjunto dessas letras, duas ou três, tá? E o que significa, né? Então, a primeira letra em maiúscula é a característica geral do clima. Essa aqui é importante saber, tá? E constitui um indicador do grupo climático geral, tá? A segunda letra é minúscula, no geral, e estabelece o tipo de clima dentro do grupo e denota particularidades, tá? É, então, a distribuição da precipitação, no caso dos tipos A, C e D, tá? E nos grupos cuja letra for B e E, a segunda letra é também uma maiúscula, denotando a quantidade da precipitação total anual, tá? Então, tem umas regrinhas para aplicação. Então, o clima A é clima tropical, o B é árido, o C é temperado, o D é continental e o E é glacial. E aqui as possíveis sequências de letras que existem, né? E a terceira letra, né, que geralmente é no minúsculo, denota a temperatura média mensal do ar nos meses mais quentes, ou a temperatura média do ar, no caso do B. Então aqui tem mais claro o que é um clima tropical, né? É um clima megatérmico, ou seja, quente. Temperatura média do mês mais frio é maior que 18. A estação invernosa está ausente e forte precipitação anual. A gente tem isso aqui em Santa Catarina? Não, né? Porque a gente tem inverno, né? Então a gente tem estação de inverno. O A a gente vai encontrar em Amazônia, por exemplo, onde não tem frio, né? Presente, tá? O que é o clima, o árido, o clima B, né? Que são climas secos, precipitação anual inferior a 500 milímetros. Tem isso aqui no Brasil? Até pode ter na Caatinga, né? Naquela região. Mas 500 milímetros, às vezes chove num mês aqui em Blumenau, né? Ou aquele trajeto de 2008 choveu em 2 dias, basicamente, tá? Então a gente não tem esse clima, né? Clima seco, evapotranspiração potencial anual superior à precipitação, ou seja, se tivesse água, continuaria evaporando, de tão quente que é, né? E não existe cursos da água permanentes. Olha só, os cursos da água são intermitentes, tá? O C, que é clima temperado ou clima temperado quente, né? Os climas já são mesotérmicos, ou seja, temperados. A temperatura média do ar nos 3 meses mais frios fica entre -3 e 18. Olha só, é o que a gente tem no nosso inverno, né? A temperatura média do mês mais quente é maior que 10 graus e estações de verão e inverno são bem definidas. Descreveu Santa Catarina, não importa onde a gente esteja, né? O D, clima continental ou clima temperado frio, climas mais frios, microtérmicos, né? A temperatura média do ar mais frio é menor que 3 graus no mês mais frio e no mês mais quente é maior que 10 graus. E verão e inverno são bem definidos, tá? Mas tem que pegar aqui, ó. E o E é glacial, né? Clima polar ou de alto de montanha. A temperatura do ar no mês mais quente é menor que 10 graus. E estação de verão pouco definida ou nem existe. Tá? Então,
É fácil da gente reconhecer Santa Catarina aqui, Amazônia aqui, parte da Caatinga aqui, né? E aí as outras letras, né? Eu disse que Santa Catarina, o pessoal costuma dizer que é CFA ou CFB, né? O pessoal não, né? O sistema de classificação. O que que é o F, né? Que pode ser aplicado às letras A, C e D. Clima úmido, ocorrência de precipitação em todos os meses do ano e inexistência de estação seca definida. É bem claro, né? A gente tem tudo isso aqui em Santa Catarina. A gente não tem deserto, estepes, não tem só chuvas de verão ou só chuvas de inverno, né? Não tem clima de monção, né? Chove tudo de uma vez só, né? E depois chove pouco. Então, assim, a gente é tipo F, tá? E por fim, CFA ou CFB, ou o verão é quente ou o verão é temperado. Então, onde o verão é quente, né? A temperatura do mês mais quente maior que 22 graus é A, Blumenau, bem maior que 22, né? E temperado é quando a temperatura do ar no mês mais quente é menos de 22 e a temperatura média do ar nos 4 meses mais quentes é acima de 10 graus, tá? Então a gente acaba estando nessa sequência CFA ou CFB. Vocês podem explorar um pouquinho mais as outras letras, né? Só botar pausa. Bem, e o clima no Brasil, né? A gente tem alguns eventos climáticos interessantes. Um dos principais deles é a convergência intertropical, tá? E as massas polares atlânticas, né, que vêm do sul. Eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá? Então a gente sofre influência de 5 grandes massas diferentes de ar: a massa equatorial, a equatorial atlântica, a tropical atlântica e a polar atlântica. Tá? A polar atlântica é esse ar que vem daqui, né, carregado geralmente de frio e de umidade, né, e que avança por essa região. A tropical atlântica é quando tem esses ciclones aqui no nível do mar que jogam umidade para cá, tá? A equatorial continental, né, dessa umidade que chega junto com, inclusive, com, deixa eu só mexer na letra, MA, a equatorial atlântica, né, joga distribuindo umidade para essas regiões, tá? E a tropical continental que vem dessa região por aqui, tá? E elas têm efeitos diferentes no inverno, né? A gente tem um efeito muito maior da MPA, né, avançando, chegando a levar frio inclusive para a região amazônica, em casos mais raros, tá? Que é a friaca lá de Manaus, tá? Aqui como mais ou menos essas correntes se distribuem, né? A zona de convergência do Atlântico no verão ou no inverno, tá? Aqui está ela, essa zona toda, né? Lembra, aqui está no Equador, nessa região aqui do Equador, recebendo toda aquela umidade, né? E evapotranspiração, tá? E o que que essas zonas impactam, né? Tem um trabalho de um colega, do Felipe, né? Que ele avaliou a vegetação ali no Rio do Espírito Santo, aquele que foi destruído pela Vale do Rio Doce. O nome vai estar aqui, esqueci o nome do rio agora. Ele foi tentar olhar se tinha diferença do lado é, norte do rio ou lado sul do rio, né? Então, acima ou abaixo do rio. O que que ele observa, né? Eu traduzi um pedacinho das conclusões deles, né? Esse padrão de sazonalidade é conhecido por resultar de fenômenos atmosféricos sazonais. Então, eles usaram o padrão climático para tentar explicar os padrões de riqueza de espécies de plantas, tá? No inverno, por exemplo, o anticiclone subtropical do Atlântico Sul invade o sudeste do Brasil, bloqueando a passagem de massas de ar úmido, tá? No verão, por outro lado, o anticiclone subtropical do Atlântico Sul se desloca para o oeste, em direção ao Oceano Atlântico. Assim, massas de ar úmido comumente aumentam a precipitação no continente. Tais mudanças sazonais não são, no entanto, observadas ao norte das latitudes 18 e 19 graus sul. Nas florestas costeiras da Bahia, dois principais mecanismos atmosféricos trazem grandes quantidades de umidade e impedem o estabelecimento de uma estação seca. Assim o é tanto que ali no sul da Bahia é a região que tem o maior número de espécies de árvores por hectare. Tem mais de 400 espécies de árvores em um único hectare de floresta. Isso é um campo de futebol. Dá muito trabalho identificar tudo isso. Provavelmente a região mais rica em espécies de árvores do mundo, tá? Em um único hectare. Tem um trabalho bem clássico sobre isso, né? O que que acontece ali, né? A zona de convergência do Atlântico Sul funciona na primavera-verão, enquanto a zona de convergência da costa leste e do nordeste do Brasil fornece grandes quantidades de chuvas mensais no outono e inverno, não receitas, de chuvas mensais no outono e inverno. Então chove bastante naquela região, é quente, uma grande quantidade de água acaba chegando ali, né? Então vejam, a gente usa clima para explicar padrão de distribuição de espécies, né? Bom, o Köppen ele definiu os tipos climáticos, basta agora a gente ligar com a vegetação. Então tentem ali, né? Preencher essa tabelinha, tá? Daqui a pouquinho eu já vou dar um enter aqui para vocês
ver se vocês acertaram. Bom, quando eu tenho um clima tropical, vocês podem botar pausa, né? E tentar preencher na sequência. Quando eu tenho um clima tropical sem estação fria, temperatura do mês mais frio, o que que eu devo encontrar? Florestas tropicais, fluviais e savanas. Quando eu tenho um clima seco, excesso de evaporação, essas são as letrinhas do Köppen, né? Evaporação acima da pré-estação, semiáridos e áridos, estepes e desertos. No caso do C, né, com clima temperado, quente e úmido, ameno inverno, temperatura do mês mais quente menos de 18, do mês mais frio maior que 10, florestas temperadas. Se o clima é frio, nivais, dê uma olhadinha no dicionário o que é nivais, por favor. Invernos severos, temperatura média do mês mais quente mais que 10 graus, o que eu vou ter? Provavelmente florestas boreais e no último caso eu vou encontrar a tundra, tá? Ou gelo permanente. Tá? Então, com base nos tipos climáticos, eu defino os grandes tipos de vegetação do mundo, as grandes formações de vegetação do mundo. Tá? E aí, na próxima aula, a gente vai entrar em conceitos de bioma.